Após uma noite de paixão, Petra e James acordam juntos de manhã cedo. Petra se apressa para ir à aula, mas James decide ficar um pouco mais na cama. Isso faz com que ele durma demais, e quando ele finalmente acorda, já está atrasado. Ele corre pela cidade o mais rápido que pode até chegar à sua aula de filosofia, onde o professor, o Sr. Zimmit, inicialmente considera não deixá-lo entrar, mas eventualmente abre a porta. Hoje é o último dia de aula, e o Sr. Zimmit quer que os alunos falem sobre seu exercício de pensamento favorito pelo qual passaram. Chips menciona o teorema do macaco infinito, que diz que se você der a um macaco uma máquina de escrever e um tempo infinito, ele eventualmente escreverá todo o Hamlet. Jack menciona o problema do bonde, que diz que você tem uma alavanca para escolher se um trem matará 1 ou 4 pessoas. Apenas por diversão, eles transformam esse enigma no problema do homem obeso, onde você tem a opção de empurrar um homem gordo nos trilhos para parar o bonde. Georgina gosta do paradoxo da ignorância feliz. Neste, alguém está pendurado na torre mais alta da cidade de propósito, para testar se seus amigos os ajudarão. No entanto, os amigos têm medo de que, se tentarem puxá-los para cima, eles próprios possam ser arrastados. Então recuam. A pessoa cai e sobrevive, mas agora se pergunta se é realmente melhor saber que seus amigos não a salvaram ou se a ignorância é felicidade. Zimmit decide que eles farão um último exercício de pensamento para encerrar o ano escolar. A turma deve assumir que há um iminente apocalipse nuclear e imaginar um abrigo que lhes dará abrigo por um ano. Zimmit começa a narrar a cena para fazer com que todos usem suas imaginações, imaginando uma área cercada por explosões nucleares. Enquanto Zimmit os leva por um passeio imaginário pelo abrigo, ele destaca o problema. Há suprimentos apenas para 10 pessoas. A turma tem 20 estudantes, então eles precisam decidir quem entra e quem fica de fora, além de não terem muito tempo antes que a radiação atômica os alcance. Georgina se recusa a participar porque acha que é como discutir eugenia, mas quando Zimmit descreve o quão horrível e dolorosa é a morte por radiação, ela concorda em participar. Petra também se recusa a participar e até se levanta para sair, sabendo que sempre teve notas perfeitas e que Zimmit não pode prejudicá-la, baixando um pouco suas notas. No entanto, Zimmit ameaça baixar as notas de James em vez disso, o que o faria reprovar na disciplina, e Petra não tem escolha a não ser ficar. Em seguida, Zimmit distribui cartas contendo a profissão aleatória que cada aluno terá no exercício. Ele abre a caixa para James primeiro e, depois de pegar uma carta, Zimmit vai até a mesa para tossir antes de entregar uma carta a Petra. Em seguida, ele tosse contra a mesa antes de distribuir cartas para todos os outros. Agora os alunos podem olhar para as profissões que receberam. Todos esses empregos variam em temas, desde arpistas e leiloeiros de vinho até astronautas e químicos. Toby revela que é um poeta publicado, mas mal consegue terminar de falar antes que Zimmit o atire, revelando que pegou a arma do abrigo. Zimmit explica que isso é mais humano do que deixá-lo morrer por radiação, já que ele não entraria no abrigo de qualquer maneira, pois um poeta não é útil quando a humanidade precisa ser reconstruída. Zimmit também explica que faz parte do exercício, mas sua profissão está escondida, então ele deve ser visto como uma carta selvagem. Depois, cada aluno defende seu direito de entrar no abrigo e eles procedem à votação. As 9 primeiras escolhas são aquelas que consideram úteis para a sobrevivência. Petra, a engenheira estrutural; James, o agricultor; Georgina, a cirurgiã ortopédica; Chips, o carpinteiro; Jack, o químico; Bonnie, a soldado; Andy, o eletricista; Pop, a psicoterapeuta; e Homocedé, o senador. Também existem 9 que são rapidamente eliminados por não serem úteis: Vivian, a zoóloga; Beatrice, a estilista de moda; Parker, o fabricante de gelato; Cave, o corretor de imóveis; Russell, o arpista; Plum, o gerente de fundo de hedge; Nelson, o caseiro; Mitzi, a leiloeira de vinhos; e Yoshiko, a astronauta. O último lugar deve ser escolhido entre Zimmit e Utami, a cantora de ópera. Petra acha que uma carta selvagem é um risco, mas Jack aponta que uma cantora de ópera é um luxo, e ele preferiria arriscar com Zimmit, que pode ter um segredo útil. Zimmit vence, e agora que os grupos estão completos, eles tiram 5 minutos para se despedirem, movendo as mesas para simular que estão tendo suas palavras finais. De repente, eles ouvem tiros e descobrem que Zimmit matou todos que não conseguiram um lugar, mais uma vez dizendo que foi o que a humanidade exigiu. O grupo está chocado, e Petra sussurra para James que não quer mais Zimmit
Zimit no abrigo. James faz um plano e pede a todos que coletem algumas plantas antes de entrar no abrigo, alegando que estão guardando-as para replantar quando saírem. Enquanto todos estão separados coletando plantas, James vai até cada um deles e conta sobre seu plano. Quando chega a hora, o grupo entra no abrigo e desativa o teclado externo antes de fechar a porta, deixando Zimit do lado de fora. Em seguida, eles exploram os diferentes cômodos. Há um jardim artificial, uma cama de dia, uma academia, livros e outras coisas para supostamente evitar a depressão. À noite, enquanto todos dormem nas camas improvisadas, James encontra Petra na cama grande e diz a ela que eles podem enfrentar qualquer coisa juntos. Depois que James adormece, Petra vai verificar Zimit e o encontra queimando lentamente sob a radiação. De repente, Zimit segura um pedaço de papel que diz que apenas ele tem o código de saída. Petra imediatamente chama o grupo e eles começam a discutir sobre o que fazer, sem ter certeza se devem acreditar em Zimit ou não. No final, decidem ignorá-lo e começam a viver o ano no abrigo. É incrivelmente entediante e eles mal conseguem se ocupar com tarefas mundanas. Todos os dias, Petra verifica o corpo de Zimit, que está apodrecendo lentamente, e ocasionalmente um cachorro vem comer dele. Quando o ano passa, o grupo se prepara para sair, apenas para descobrir que Zimit estava certo. A fechadura pede um código de saída. Os estudantes tentam usar diferentes métodos para tentar abrir a porta. Sem sucesso. Eles tentam sobreviver por mais alguns dias com os poucos suprimentos que têm, mas logo ficam sem opções, então decidem terminar as coisas por conta própria para um final mais humano. Na aula, Zimit anuncia que eles falharam no experimento e revela que sua profissão é a de construtor de abrigos. Na verdade, ele foi quem construiu aquele bunker em particular e, portanto, é o único que possui o código. Os estudantes querem tentar novamente e desta vez imaginam um novo local, escolhendo Mount Bromo. Mais uma vez, Zimit corre para pegar uma arma, o que Petra percebe. Então é revelado que as cartas escondem uma segunda característica que pode influenciar os votos. A característica de James é ser gay, mas ele ainda é aceito por seu conhecimento em agricultura, embora com menos votos. Georgina, a cirurgiã, foi exposta ao vírus Ebola, então desta vez ela é deixada de fora. Plum, a gerente de fundo de hedge, sempre viaja com uma bolsa de ouro, então ela é aceita. Chips, o carpinteiro, é infértil, mas é aceito novamente por causa de suas habilidades. Petra, a engenheira estrutural, também é engenheira elétrica, então ela é salva. Andy, o eletricista, revela que tem uma doença rara que pode matá-lo a qualquer momento, então ele é rejeitado. Pop, a psicoterapeuta, não pode ter filhos, então ela é deixada de fora. Vivian, a zoóloga, revela que apoia a PETA, então é deixada de fora novamente. Jack, o químico, ganhou na loteria genética, o que significa que viverá muito e com saúde, então ele é aceito novamente. Cavi, o corretor de imóveis, também é parteira, e como perderam Georgina como médica, ele pode ficar desta vez. Parker, o fabricante de gelato, não possui uma característica extra, o que significa que alguém tem duas, e ele é deixado de fora. O Tammy, a cantora de ópera, tem duas. Ela pode falar 7 idiomas, mas desenvolverá um tumor na garganta em 3 anos que a impedirá de falar, então ela é deixada de fora. Mitzi, a leiloeira de vinhos, tem um QI de 200, mas é deixada de fora novamente. Beatrice, a estilista de moda, criou uma marca popular de roupas femininas feitas de bambu, mas ela é deixada de fora novamente. O mesmo acontece com Russell, o arpista, que é autista. Homocedé, a senadora, será a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de justiça da Suprema Corte. Portanto, ela é salva novamente. Bonnie, a soldado, tem memória eidética e é salva mais uma vez. Nelson, o caseiro, é uma pessoa excepcionalmente gentil, o que a princípio não o ajuda, mas ele acaba ficando quando Petra diz que eles precisam de mais rapazes e Homocedé argumenta que precisam de mais trabalhadores fortes e robustos da classe média. Quando Toby, o poeta, está prestes a mencionar sua característica, Zimit o atira novamente, dizendo que este lugar é para ele porque o grupo ainda não conhece o código. Em seguida, Zimit dá a Georgina as chaves de um caminhão e as pessoas que foram deixadas de fora imediatamente tentam fugir para se salvar. Infelizmente, o veículo é atingido pela explosão. Os escolhidos também começam a correr para chegar ao abrigo a tempo e a vida monótona do dia a dia recomeça mais uma vez. Mais tarde, à noite, Petra acorda e vê que James não está em sua cama, então ela vai procurá-lo apenas para encontrá-lo ficando íntimo com Jack, que acaba sendo gay na vida real. Petra fica magoada e corre para contar ao resto do grupo o que viu. Agora, eles decidem que é hora de discutir como vão se unir para procriar. Como Chips é infértil, ele não precisa ajudar, enquanto Jack e James se recusam a participar
participar porque não conseguem nem fingir com uma mulher em nome dos bebês. Bonnie e Cavi são pareados, assim como Homocedé e Nelson. Como vingança por seu namorado, Petra aceita fazer isso com Zimit, ignorando James quando ele diz que ela ainda o ama. Enquanto as explosões lá fora destroem o planeta, os três casais ficam íntimos ao mesmo tempo. Após 10 semanas sem gravidezes, Zimit aponta que eles precisam trocar de casais, dizendo que as meninas devem ter vários parceiros. Bonnie se recusa, dizendo que estão levando a lógica longe demais para resolver as coisas e que isso não deve substituir o consentimento dela. Zimit sai, apenas para voltar com uma arma na mão, ameaçando todos, exceto Bonnie, de sair da sala. O grupo sai correndo, mas Jack consegue se esconder atrás de uma esquina. E uma vez que Zimit está distraído, Jack o derruba e faz com que ele solte a arma. Bonnie rapidamente a pega e aponta para Zimit, mas os homens continuam a lutar até que Zimit supere Jack. No entanto, Jack se vinga esfaqueando Zimit na orelha com uma caneta. Arrasado, Zimit vai até a porta da frente e insere o código para abri-la, levando todos consigo. A classe fracassou no exercício novamente. James está mais suspeito agora e questiona os motivos de Zimit para o exercício, mencionando a estranha tosse que ele teve quando atribuiu a ele e Petra os papéis e observando que Zimit não tossiu desde então. De repente, James vai até a mesa e pega a caixa, correndo para fora do alcance de Zimit para abri-la e descobrir o segredo. Acontece que a caixa tem compartimentos ocultos e os cartões de James e Petra foram adulterados, o que significa que eles sempre receberiam os mesmos resultados: fazendeiro gay e engenheiro duplo. James quer saber por que Zimit o odeia em particular, então Zimit menciona a alegoria da caverna de Platão. Nessa alegoria, um homem vive toda a sua vida acorrentado a uma parede e só vê sombras e ouve ecos, presumindo que isso é como a realidade verdadeiramente parece e soa. Um dia, o homem é desacorrentado e descobre que as sombras são causadas por corpos e os ecos são causados por vozes, descobrindo que toda a ideia do que era real era apenas uma ilusão. Zimit diz que essa alegoria é algo como James, afirmando que o exercício visa confrontar James sobre como seu privilégio o preparou mal para o mundo real. Mas James não acredita nele. Zimit poderia tê-lo feito algo inútil, como um florista, para ser eliminado desde o início, mas um fazendeiro gay significa que Zimit queria prolongar seu sofrimento de propósito. Nesse momento, Petra interrompe a discussão e insiste que o exercício deve ser feito uma terceira vez, desta vez com James como florista. Agora, suas imaginações os levam a uma ilha e o apocalipse ainda não aconteceu. Zimit vai até o abrigo para pegar uma arma como de costume e ouve um barulho, mas não dá importância. Quando ele volta para fora, Petra se junta a ele e oferece um abraço, dizendo que sabe que tem sido difícil para ele. Depois, Petra pede a todos que confiem nela para escolher quem entra no abrigo porque ela tem um plano. Quando todos concordam, Petra faz suas escolhas e explica seu raciocínio. Mitzi é salva porque um leiloeiro de vinhos genial seria inteligente o suficiente para levar tanto vinho tinto quanto branco em uma viagem, garantindo que todos se divirtam. Beatriz é salva porque se vestir bem aumenta a autoestima, o que promove a produtividade e pode salvar a civilização. A segunda habilidade de Toby se revela ser um campeão jogador de pôquer, então ele é salvo porque trouxe cartas com ele e proporcionará entretenimento. Russell também é salvo porque muitas pessoas consideram o autismo um dom. Georgina só foi exposta ao ebola, mas eles não têm prova de que ela o tenha, então Petra atrasa enquanto promete orar por ela. O Tammy, a cantora de ópera, pode ficar muda em 3 anos, mas agora todos podem adormecer ouvindo sua música, então ela também é salva. Jack é escolhido por causa de seus genes perfeitos, mas ele está chateado porque ficará sem um parceiro por causa de sua orientação. Nesse momento, Parker sai do armário, então ele também é salvo. Com apenas 2 vagas restantes, Petra escolhe James. Enquanto os escolhidos entram no abrigo, na sala de aula todos se sentam juntos como uma equipe. Zimit vem reclamando o tempo todo, e com cada escolha, ele diminui a nota de Petra até o ponto de ela falhar, mas ao ver as pessoas inúteis entrando no abrigo, ele perde o controle e tenta pegar sua arma. No entanto, ele não a encontra, pois Petra a roubou quando o abraçou mais cedo. Ela a devolve a ele, apenas para revelar que não está carregada. Petra entrega a Zimit 2 balas, dizendo que não quer que ele sofra como da última vez, mas nesse momento James ameaça Zimit com um rifle, revelando que ele foi o barulho no abrigo. Desesperado para sobreviver, Zimit diz que ninguém conhece o código de saída, exceto ele, mas Bonnie usou sua memória perfeita para memorizá-lo durante a última rodada. Sentindo-se derrotado, Zimit sai. Em seguida, Petra quer dar o último lugar a Bonnie, mas como ela se recusa, Chips ocupa o lugar. James já não é gay nesta iteração do exercício e implora a Petra para ir com eles, mas ela se recusa, dizendo que pegará o barco e tentará sair
sair da zona de radiação, apenas para Chips revelar que tem as chaves do barco. Agindo rapidamente, Chips empurra Petra para dentro, trocando de lugar com ela antes que a porta se feche. Enquanto o restante do grupo corre para o barco para sair da ilha, Petra continua a narrar o exercício de pensamento, explicando que, apesar das circunstâncias horríveis, de alguma forma eles se divertiram durante o ano no abrigo, porque tinham cartas, vinho, apresentações de Shakespeare e poemas originais. James diz a Petra o quanto a ama, mas ela hesita em responder com a mesma frase. Quando as máquinas quebram no abrigo, eles usam as peças para fazer uma harpa, e Russell a toca enquanto o Tammy canta para tornar suas noites mágicas. Após um ano, o grupo deixa o abrigo apenas para descobrir que as bombas nunca caíram. Zimmit narra que eles morrerão, pois nenhum deles tem as habilidades técnicas para sobreviver em uma ilha. Mas Petra responde que suas vidas serão curtas, mas pelo menos estarão bem e felizes, e estarão prontos para receber a morte quando ela chegar. De repente, um foguete cai na praia, e James se prepara para detoná-lo, mas nesse momento, Zimmit aparece e atira para impedi-lo. Acontece que ele encontrou uma caverna, e foi fundo o suficiente para evitar a radiação, e durante o último ano, ele tem sobrevivido com o que conseguiu encontrar lá. Zimmit não pode permitir que eles cometam um ato tão irracional quanto acabar com a raça humana, e ameaça atirar em James com sua última bala. Mas o resto dos sobreviventes se move um a um para ficar na frente dele como escudo. Eles aproveitam a chance para pressionar o botão de detonação, e a bomba explode a ilha inteira. De volta à sala de aula, Zimmit está envergonhado com o último exercício, mas Chips rapidamente oferece sua própria versão também. Ele diz que o barco conseguiu ir longe o suficiente para evitar a explosão, e ele se tornou o único cara com 6 mulheres só para ele. O grupo se pergunta o que aconteceu com os outros 3 homens, e Chips diz que Cave se afogou, Nelson teve um ataque de barracuda e Andy teve um encontro com a palmeira. Ser infértil não significa que a chance de procriação seja 0. Então, neste final, Chips escolhe uma garota diferente a cada dia. Zimmit finalmente encerra a aula, e todos os alunos saem, exceto Petra, que acusa Zimmit de tentar punir James com o exercício. Acontece que Zimmit estava tendo um caso com Petra, e ele acredita que James não está à altura dela. Petra explica que a inteligência não é tudo o que importa, e que ela ama James, então ele não deve ser punido por algo que ele nem sabe. Petra dá a Zimmit um último beijo, e sai. Depois disso, Zimmit fica sozinho na escola e começa a correr por muitas variações do que acontece se ele for para seu escritório. Às vezes, ele simplesmente come, mas em outras ele encontra sua arma, e um tiro pode ser ouvido no prédio. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não estão inscritos no canal, por favor, inscrevam-se para não perder os nossos futuros vídeos. E não se esqueçam de deixar o seu like. Tchau e até a próxima.